Então precisamos falar sobre Graham Plattner, que é o candidato democrata ao Senado no Maine. Ele está concorrendo contra a Susan Collins, que é republicana só no nome. E sim, ela é uma republicana só no nome. Eu reconheci isso, mas ainda temos que votar nela. Certo. Então, se você mora no estado do Maine, certifique-se de apoiar Susan Collins porque ela é o melhor que vamos conseguir. Pelo menos por enquanto, vindo do Maine, e ela é melhor do que a alternativa. Então vamos mantê-la no Senado, Susan Collins. Agora, o resto dos senadores que são republicanos só no nome, todos eles podem ir embora. Você sabe, gente como John Thune, ele vai concorrer à reeleição em 2028 em Dakota do Sul. Tom Tillis já era e Mitch McConnell também. O John Cornyn já era, certo? A Lisa Murkowski, ela vai concorrer à reeleição em 28, sabe? Entre outros. Mas precisamos mandar Susan Collins de volta ao Senado. Ela supera Graham Platter, mas precisamos discutir Graham Platter, pois ele tem recebido muitas críticas. Uma delas vem da grande mídia, da CNN. Eu sei. Louco, né? A rede de notícias comunista indo atrás de um democrata. Sim, você não vai querer perder isso. Mas também o ex-assessor de Jill Biden, Michael LaLaRosa, espero estar pronunciando corretamente. Recentemente disse algumas coisas interessantes sobre ele também. Acho que isso mostra o quanto Graham Platter é realmente ruim. Porque normalmente você não vê o Partido Democrata se dividir. Eles geralmente se defendem ou simplesmente não dizem nada. Mas o fato de que há pessoas vindo a público e falando negativamente sobre um candidato democrata já diz tudo o que você precisa saber. É realmente, realmente terrível. Mas aqui está o vídeo do Michael. Dá uma olhada. Tô chocado com algumas pessoas, alguns democratas que consideram amigos, sendo tão 8 ou 80 com esse cara. E eu realmente não entendo porque ele não representa os valores que eu esperaria de um candidato democrata, mesmo pelos padrões de hoje. Estou um pouco surpreso com a quantidade de pessoas que estão se unindo só para derrotar Susan Collins. Quero dizer, eu entendo. Tipo, eu quero a vaga no Senado. Eu quero que os democratas vençam. Quero Chuck Schumer como líder da maioria. Mas eu não estou disposto a pegar qualquer pessoa da rua e colocá-la para concorrer. Só porque eles, você sabe, agradam alguns setores do Partido Democrata. Tipo, isso não é pra mim. E, sabe, eu estou bem. Eu não preciso apoiar um democrata que tem tatuagens nazistas. Tipo, isso não é comigo. Eu não vou fazer isso. Então, tipo, eu quero que Susan Collins vença. Não necessariamente, mas ela combina muito mais comigo do que alguém que eu considero meio que um populista econômico performático. Tipo Graham Platter, que estudou em Hotchkiss e em outra escola particular que eu não poderia pagar. Outra escola preparatória particular que minha família não podia pagar. Então é meio estranho ouvir ele falar sobre a elite, sendo que ele foi educado nas escolas preparatórias mais elitizadas da Nova Inglaterra. Isso também não deveria desqualificá-lo, é o comportamento dele que faz isso. É o próprio histórico dele de retórica, de defender a violência política, de zombar de soldados americanos feridos, baleados pelo Talibã. Tudo isso. Simplesmente não vale a pena para mim como democrata. Tipo, a gente pode fazer melhor. A gente deveria querer candidatos melhores. Não precisamos de candidatos assim no nosso partido só porque eles têm um D ao lado do nome. Partido amplo não significa que vale tudo ou que qualquer um serve. Não deveria ser assim. E para mim não é. Eu só estou realmente surpreso com a quantidade de pessoas que estão do meu lado, que estão dispostas a simplesmente se juntar a um cara tão problemático como esse, só porque ele tem um D ao lado do nome. Isso não faz deles um bom candidato. Não vai fazer dele um bom senador. Isso só faz deles democratas. E qual é o sentido de ter um partido se você não tem mais padrões? É. Bem interessante. Vindo de um partido que normalmente defende pessoas assim, ou no máximo simplesmente não diz nada. Isso já deveria te dizer tudo o que você precisa saber sobre Graham Plattner e por que eu continuo dizendo que Susan Collins
precisa voltar para o Senado, porque eu vejo as pessoas. Mais uma vez, esse é outro motivo pelo qual Eu não necessariamente gostaria de estar em Washington. Você precisa pensar em estratégia em certo nível. E quando vejo pessoas dizendo, temos que nos livrar da Susan Collins, temos que nos livrar da Susan Collins, eu penso, como? É o Maine. Tipo, tipo... Não é o lugar onde você vai encontrar um republicano forte da linha America First. Pelo menos não agora. Talvez no futuro. Podemos trabalhar nisso totalmente, mas... Tirar ela de lá pra quê? Tipo, e substituir ela pelo Graham Platter? Tô confuso. Substituir ela por um republicano America First provavelmente vai perder no Maine. Ou que perderia no Maine. Vamos ser honestos. Acho que isso é uma ideia horrível. Você tem que pensar estrategicamente um pouco. Tipo, se eu estivesse em corrente contínua, eu apoiaria Susan Collins. Sei que muitos me olhariam estranho, pensando, pô, achei que ele era um dos nossos, e eu responderia, sou sim. Entendo, mas antes de tudo, precisamos ter a maioria. E segundo, a gente não tem apoio suficiente no Maine agora. Simplesmente não temos. Então ela é melhor do que nada. E certamente é melhor que alguém como Graham Platter. Mas, sabe, existem certas situações ou circunstâncias em que você não pode simplesmente dizer exatamente o que quer dizer. Não é como se eu pudesse simplesmente dizer, eu realmente não sou o maior fã da Susan Collins. Mas sabe, a gente vê como desafiá-la nas primárias depois. Vamos colocar ela agora. Tipo, isso é uma coisa horrível. Você entende o que eu quero dizer? Tipo, então as pessoas vão ficar chateadas porque eu apoiei ela, mas se eu não apoiar, ela pode perder. Você entende o que eu quero dizer? Tipo, é estranho. É estranho. E seria frustrante, para dizer o mínimo. Mas vamos assistir esse trecho de Michael Smirkonish na CNN e sua análise elogiosa de Graham Platter. Dá uma olhada. Redes sociais do programa até agora, me siga no X, confira meu canal no YouTube, você já sabe onde me encontrar, certo? Vamos lá. Você não passa de um puxa-saco da direita, lambe-botas do Trump e capacho do MAGA. A CNN deveria te demitir. É isso aí. Você deveria estar na One ou na Newsmax. Tudo bem, vamos parar um momento e refletir sobre por que eu sou, segundo você, um puxa-saco do Trump. Porque o que eu fiz hoje? Eu entrei no ar e disse, os democratas têm um ponto cego. E aqui está a prova número 1 desse ponto cego. Eles estão dispostos a ignorar o fato de que um candidato ao Senado tinha uma tatuagem nazista no peito por quase 20 anos. Por quase 20 anos, e o arquivo, a investigação do arquivo K, sugere que A sabia exatamente o que era. Então ele sai do banho todo dia, se olha no espelho, vê uma tatuagem nazista e está de boa com isso, e você também está de boa com isso, até ele decidir que vai concorrer ao Senado dos Estados Unidos, e tudo bem. E então ele diz sobre um veterano de combate do exército. O filho da mãe idiota não merece estar vivo depois de assistir aquele vídeo de combate. E agora você viu o vídeo e conheceu o homem. 47 milhões de pessoas conheceram o homem. E os democratas estão simplesmente dispostos a fechar os olhos para isso. Fechar os olhos porque Platter para eles é um lutador. Sabe, ele vai lá e acerta o presidente na virilha, e é isso que queremos. E estamos dispostos a ignorar certas coisas se você for lá e enfrentar o cara. É isso que você está dizendo. E então, eu destaquei uma maneira diferente de abordar essas questões ao apontar que há um juiz da Suprema Corte da Pensilvânia que acabou de ser mantido no cargo por uma votação massiva e que diz, já tive o suficiente. Este partido consentiu com o antissemitismo. E eu não me sinto mais confortável aqui. Não me sinto mais confortável em um partido que tolera tatuagens nazistas e não se manifesta contra o antissemitismo em níveis recordes. Estou me tornando independente. E por isso dizem que sou um puxa-saco do Trump. Você sabe que a situação está ruim quando o Partido Democrata continua perdendo apoio? Você achou que já tinha acabado. O sangramento já teria parado.
Mas como você ouviu aí, eles ainda estão perdendo apoiadores. Até hoje. Até hoje. É louco, cara. É louco. Eu realmente não vejo como eles vão se recuperar. Sério mesmo. Contra o antissemitismo. Estou me tornando independente. E por isso, segundo você, eu sou um puxa-saco do Trump. Não, eu não acho isso. Eu não acho isso. E você perdeu o segmento que veio depois do comentário de abertura, onde com o Dr. Robert Pape discutimos tudo o que deu errado no Irã e como não há uma saída fácil. Eu estou apenas sendo imparcial. Às vezes eles são críticos ao presidente e às vezes defendem mais a conduta dele. E você está escolhendo qual segmento deste programa atende à sua agenda política, não à minha. É assim que eu estou agindo. Uau! Vindo da rede de notícias comunista, estou impressionado. Estou impressionado. Cobertura honesta sobre quem Graham Plattner realmente é. Questionamento honesto sobre Graham Plattner. É um passo na direção certa, devo admitir. É um passo na direção certa. Porque no passado, mais uma vez, normalmente você não via isso, especialmente da grande mídia. Você nunca recebeu isso dos democratas. Você ainda não recebe. Certo? Você é ignorado. O que você recebe é silêncio. Quando os democratas sabem que estão realmente em apuros, eles ficam em silêncio. Eles não dizem nada. Eles ficam quietos. Eles somem. Por exemplo, onde está Chuck Schumer? Alguém viu Chuck Schumer ultimamente? Não. Eu me pergunto por quê. Será que é porque ele não quer ser questionado sobre Graham Platter? Talvez, só talvez. Só estou dizendo. Sabe, eles sempre ficam em silêncio. Eles não respondem nada. É loucura, mas aí está. Smirkonish. Sim, na CNN, como vocês podem ver aí, criticando o candidato do Partido Democrata Graham Platter no estado do Maine na televisão nacional. Eu adoro ver isso. Eu só queria compartilhar essa história com vocês. Comentem aí embaixo, me digam o que vocês acham e suas opiniões. Fiquem seguros. Paz e amor. Estou indo.